Olá a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, aproveitando esta grande oportunidade que o Centro Espírita João José Rodrigues, o JJ Rodrigues, nos dá nesse momento de isolamento, né, que começou lá em fevereiro e vem se estendendo num trabalho muito bacana dos colaboradores da Casa Espírita JJ Rodrigues. Quero agradecer e se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, curta as nossas apresentações na medida em que você achar que vale a pena efetivamente, indique, compartilhe. Vai ser um grande prazer poder dividir com você um pouquinho do nosso sentimento a respeito dos temas do nosso cotidiano, ok? O tema de hoje, 22 de dezembro, não poderia ser outro senão o Natal. Estamos nas vésperas do Natal. Então, é Natal. E que momento é esse, efetivamente? Todo ano nós nos questionamos. É um momento de buscar por significado. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês um pouquinho. Por isso, preparei uma apresentação aqui em PowerPoint, diferente do que a gente costuma fazer num vídeo direto, batendo um papo com vocês. Eu achei importante que a gente trabalhasse um pouco algumas questões conceituais, por exemplo, alguns fatos, né? O que gira em torno dessa data mágica de 25 de dezembro? Na verdade, o momento do nascimento de Cristo não foi efetivamente 25 de dezembro. Estudiosos e religiosos que gostam de se ater a maiores detalhes, exatamente assim como o Espiritismo defende, ou seja, de trabalhar uma fé consciente, né, já descobriram que não existe um registro efetivo de uma certidão de nascimento de Jesus, né? Mas é certo que naquele período em que Jesus viveu, e isso já está comprovado efetivamente por várias questões científicas e de cunho registro religioso, né? Naquele momento em que Cristo nasceu, o poder de Roma era total naquela região. Então existia uma certa harmonia social para essa casta da sociedade dominada pelos eh, agentes romanos da época, né? E por outro lado, aí uma carência muito grande do povo. E aí surge Jesus, nasce exatamente diante de um cenário de pouquíssima esperança ou quase nenhuma, de quase total desesperança. Então, como eu disse, não existe um documento que registre uma certidão, até porque naquela época o registro efetivo de crianças que nasciam era outro, né? Não existia esse controle que existe hoje. O que existe, de fato, são relatos dos discípulos, dos seguidores de Cristo, chamados de evangelistas, como Lucas, Mateus, João e Marcos. Nos evangelhos desses quatro olhares sobre a passagem de Jesus na Terra, há sim uma certificação, né? Uma vivência registrada em vários aspectos. Ele nasceu em Belém e se criou, né? Cresceu em Nazaré, tá bom? A partir dos 4 anos. E mais ou menos nos seus 30 anos ele começou uma peregrinação. Então, por que o Natal? Durante esse período pós-morte de Cristo, surgiu a necessidade dos homens comuns de reconhecer a importância do Cristo e de marcar o seu nascimento. E se escolheu a data do 25 de dezembro. Mas a data que significa a natividade de Cristo é uma data de profunda reflexão sobre vários aspectos da nossa vida, sobre os valores da nossa vida, da nossa existência efetiva como seres humanos nesse planeta, né? E também uma data para marcar a passagem de um ser superior,
espírito superior aqui na Terra, que é Jesus. O momento do nascimento do Cristo era, como eu disse, de um ambiente que parecia pacífico para uma certa casta. Então, pairava no ambiente político, que era um ambiente ostensivo, de guerra, de opressão dos poderosos sobre os oprimidos, uma paz romana, uma paz, entre aspas, romana. Né? Mas a gente já viu relatos de que nem o povo, né, se aproveitava dessa paz, muito pelo contrário, porque era a custas da opressão ao povo que essa paz romana era construída, e também os soldados e os homens que cuidavam desse ambiente de guerra de Roma também não viviam em paz. Então, nesse conturbado ambiente, onde havia serenidade aos imperadores a cada conquista, em cada um dos lares havia injustiça, maldade e a sensação de inferioridade de um ser humano em relação ao outro. E nesta relação toda de poder, havia sim um registro claro de inferioridade da raça humana por não ser capaz de conviver em igualdade. Naquela noite, portanto, em que Cristo nasceu, que não se sabe a data exatamente, uma estrela brilhou efetivamente para marcar esse nascimento. No ambiente contrário do ambiente político, de simplicidade, de paz, de serenidade, que era o que representaria a personalidade do Cristo. Jesus exemplificou, Jesus viveu pelo exemplo, ensinou através de cada gesto, através de cada palavra sua e orientou. Há um registro interessante que diz que entre o nascimento do Cristo e a anunciação da sua morte ou da sua imortalidade, quando ele ressuscitou e apareceu para os discípulos, que é um percurso crítico, percurso de crise mesmo. Um período em que havia muita instabilidade, perseguições, revelando que as nossas jornadas humanas não seriam nada diferente, que nem sempre haveria o sol a brilhar para nos orientar, mas sim muitas pedras e dificuldades. O próprio Cristo vivenciou isso para nos lembrar que a jornada não seria fácil, mas também ao ressuscitar deixou claro que nesse ciclo há sim uma razão maior para se lutar. Não diferente dos demais anos, no pós-Cristo, 2020 foi um ano complicado. Sim, todos os anos que seguiram após o Cristo trouxeram grandes desafios, trouxeram uma luta imensa do ser humano por se encontrar, por encontrar razões da sua existência. E, ainda com o instinto animal que nos persegue até hoje, batalhando por vencer independente do sofrimento alheio. Um poder que está em cada um de nós, essa necessidade de poder, que a gente equilibra com as questões da descoberta espiritual, mas é um poder que vem se exacerbando, assim como a maldade humana, que se agiganta, o desrespeito moral, as leis criadas pelos próprios homens e gerando as injustiças, que são muitas. 2020 não foi diferente nesse aspecto e ainda mais gravemente acentuado em função da situação
da pandemia, dessa crise sanitária e, consequentemente, humanitária que estamos vivendo. 2020, portanto, não trouxe novidades, mesmo diante de uma das maiores crises do homem, não houve mudança nesse endurecimento do ser humano diante do seu próximo. Mas, por outro lado, nos permitiu mergulhar nas razões da nossa existência, nessa condição humana. Os porquês de nossa existência nessa situação, nesse nível planetário, vamos chamar assim, né? Nessa nave-mãe que é a Terra, por que estamos aqui, efetivamente? Essas reflexões ficaram ainda mais necessárias. Interessante, né? Para alguns que têm um pouco mais de segurança espiritual, ou seja, entendem exatamente a sua função na Terra, há uma certa razoabilidade no que está acontecendo. Para outros que ainda não encontraram suas razões de existir, difícil superar isso sem grandes traumas. E aqui afetam a nossa saúde física, mental e muitas vezes a nossa saúde espiritual. Então, 2020 deixou claro que não há mal que sempre dure, né? Porém, esse tempo é de Deus. Somente com o tempo dele e a misericórdia divina nós seremos capazes de encontrar a cura em todos os aspectos. E a questão que fica, então, depois de enxergar o exemplo de Cristo, retratado de várias formas, em várias manifestações artísticas, o cinema, as séries de TV, os livros, milhares a relatar sua vida, o próprio Evangelho, que é o livro original, que fala do Cristo, as representações de teatro, que tanto nos emocionam, o que temos feito pelo Cristo? O que temos feito para retribuir a presença do Cristo em nossas vidas? Quantas lágrimas temos enxugado no rosto do nosso irmão? Quantos suores temos acolhido, recolhido, diminuído na fronte, no rosto dos nossos próximos? Quantas vezes estendemos a mão caridosa, a mão gentil, efetivamente, para o nosso próximo? O Natal não é 25 de dezembro. O Natal é todo dia quando entendemos o seu significado. Se estamos querendo marcar o nascimento de Cristo, não podemos esquecer que o Cristo nasce todos os dias, em nós mesmos, nos nossos corações, diante dos nossos desafios de vida. Portanto, o Natal é todo dia, porque o nascimento de Cristo em nós se dá todos os dias. Vale a pena fazer essa reflexão, que não é só uma reflexão de 25 de dezembro. Por outro lado, se nos sentimos pequenos diante dessa reflexão natalina, do que é que temos sido capazes de produzir, e o Espírito acredita muito nisso, na produtividade, na distribuição do amor, na caridade, como ferramenta transformadora. E se descobrirmos a cada Natal que não fizemos tanto assim, esse Natal de calendário, né, que façamos essa reflexão diária a ponto de focar os nossos esforços na esperança. Focar na compreensão mais profunda, por exemplo, do que significa Jesus. O que representa Jesus como orientação das nossas vidas. Poderemos assim comemorar, não com ingenuidade e sem esquecer as crises que vivemos diariamente, os desafios que nascerão
a cada manhã. Poderemos sim comemorar esse Natal diariamente e entendermos que Jesus continua no leme, exemplificando, né, como Jesus sempre nos fez, exemplificando a nossa existência na existência do Cristo. Ou seja, o Evangelho nasce com uma estrela, numa noite iluminada, e termina em uma manhã clara de sol. Então, despertar esse Evangelho, que é esse sacrifício feito pelo Cristo por nós, faz toda a diferença na maneira como significamos nossa vida. E então eu te pergunto, qual é o significado que você quer dar para a sua vida? O que você quer significar com esta passagem desta vida terrível? Na noite de Natal, então, o que devemos cultivar diante dos nossos, mesmo nesse momento de pandemia em que poucos estarão presentes, é uma mensagem de esperança. É trabalhar aspectos de uma mensagem de luz, a luz do Mestre, que é imperecível, indestrutível. E que mesmo que tenhamos que, em 2021, continuar trabalhando e caminhando sobre pedras, ou seja, encontrando dificuldades, né, experimentando nossas provas rudes, né, e assim como fez o Cristo, ombreando sofrimento e luta, assim como Ele, nós precisamos perseverar. Afinal de contas, assim como Ele confiava que tinha o Pai ao seu lado, e várias passagens ele deixou claro isso, nós temos que confiar que Cristo está ao nosso lado. Ele está ao nosso lado. Porque além de toda essa luta humana, brilha, né, efetivamente, a luz vinda do sol que Deus nos direciona, nos presenteia. Então, o poder divino de Deus é inatingível diante dessa fragilidade humana. Basta ver a força da solidariedade no momento tão difícil que estamos vivendo. Sempre encontramos nos ambientes mais humildes esse exemplo do que é ser humano de verdade. Se a maioria da humanidade falhou no seu papel básico, na sua significância básica, que é ser humano, que possamos nos inspirar nas manjedouras, nos pequenos exemplos de solidariedade. E desenvolver ao nosso modo de entender, dentro da nossa capacidade de ser, um pouco dessa dignidade humana, um pouco dessa caridade humana, um pouco desse significado humano. Jesus continua no leme, não há dúvida, e sempre vai nos acalmar diante da tempestade, assim como na passagem bíblica, a tempestade vai passar, Cristo no leme, e venceremos todas as crises, assim como essa que estamos vivendo. Que o Natal, então, seja um Natal de esperança. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Para terminar, eu vou contar uma pequena historinha que eu tirei de um DVD de Momentos Espíritas, que fala de uma criança que, ao acordar no dia de Natal, olhando aquelas figuras de Papai Noel que a gente encontra pela cidade, se perguntou como pode ser este o Papai Noel de todos, se eu me comportei bem e não recebi meu presente. Que justiça nisso? Observando seus parentes,
ele notou que esses adultos que sempre socorrem as casas religiosas nesse período de Natal, pedindo perdão, pedindo saúde, como essas pessoas que têm essa fé em algo desconhecido não melhoram, não mudam suas atitudes. E ao adormecer, esse pequeno recebeu a presença de Cristo no seu sonho, que ao seu lado, numa luz imensa, chamou a atenção dessa criança, que perguntou: quem é você? E Cristo disse: eu sou a sua família. Você é da minha família, eu sempre estarei com você. E, diante desse cenário maravilhoso, ele abraçou a Cristo e entendeu que o verdadeiro Natal estava dentro. E ao acordar, ele despertou para o mundo com essa consciência e manteve sempre Cristo ao seu lado, nas suas orações, nos seus sonhos, na maneira de agir com o próximo, e cresceu um ser humano melhor. Portanto, o convite para esse Natal é: abrace Cristo. Tenha um Feliz Natal. Faça do Natal essa oportunidade de união da família, mesmo que virtualmente, e um momento de reflexão pessoal. E que todos nós possamos ter um ano repleto de realizações espirituais em 2021. Que assim seja. Eu vou deixar aqui para vocês mais 3 dicas, na verdade, 3 inspirações para este vídeo de hoje, caso alguém queira se aprofundar. Haroldo Dutra, Divaldo Franco e o Momento Espírita. Fiquem com Deus.